Mateus capítulo 14 é um clássico, é um passagem conhecido e tem tudo que ver com o que estamos passando. O tema é esse: confia em Cristo e vença o medo. Vale? De tudo que estamos passando, devemos confiar em Cristo para vencer o medo. Devemos confiar em Cristo para superar a circunstância. Devemos confiar em Cristo para passarmos por essa pandemia, passarmos por la dificuldade, passarmos por gigante. Sendo que venga, com Cristo podemos vencer, porque em Cristo somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Amém, irmãos? Glória a Deus. Capítulo 14, versículo 22 de Mateus. Diz assim a palavra do Senhor: em seguida, Jesus hizo a seus discípulos entrar em la barca e ir adelante dele, a la outra orilla, entretanto que ele despedia a la multitud. Despedido a la multitud, subiu ao monte a orar à parte. E quando chegou a noite, estava de solo. E já a barca estava em meio del mar, assoltada por las olas, porque o vento era contrário. Mas na quarta vigília da noite, Jesus vino a eles andando sobre o mar. E os discípulos, vendo-lhe andar sobre o mar, se turbaram, dizendo: um fantasma! E deram vozes de medo. Pero em seguida Jesus lhes falou, dizendo: tende ânimo, eu sou, não temais. Então se lhe respondeu Pedro e disse: Senhor, se eres tu, manda que eu vá a ti sobre as águas. E ele disse: bem. E descendendo Pedro de la barca, andava sobre as águas para ir a Jesus. Pero ao ver o forte vento, tuve medo. Começando a hundir-se, deu vozes, dizendo: Senhor, salva-me! Ao momento, Jesus, estendendo a mão, aciou dele e disse: hombre de pouca fé, por que dudaste? E quando eles subiram a barca, se calmou o vento. Então os que estavam na barca vieram e lhe adoraram, dizendo: verdadeiramente eres Hijo de Deus. Oremos a Deus. Padre Santo, Padre bendito, está aqui tu santa palavra, Senhor. Usa-me, Senhor, como instrumento de tu paz, de tu graça, de tu misericórdia, para transmitir, Senhor, um mensagem precioso, que é esse evangelho, Senhor, que salva, que libera, que transforma o homem, Senhor. Oh, Senhor, bendiga a vida da igreja, Senhor, que vai estar escutando essa mensagem, Senhor. Que venga estar ponendo por obra, Senhor, as ensinanças extraídas desse texto sagrado. E no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Irmão, nesse episódio conhecido das Escrituras, o Senhor Jesus havia acabado de fazer um milagre de la multiplicação de los panes e dos peces, e esta multitud queria fazer de Jesus rei de Israel, pero não um rei como Jesus é, mas um rei terrenal que ia quitar o poder do Império Romano sobre os judeus que ali estavam. E Jesus, sabendo disso, e falou para que seus discípulos entraram na barca e foram para outro lado. E é interessante que Jesus, sempre amável, sempre com uma forma, uma amabilidade, está conduzindo os discípulos. Nesta hora, obrigou os discípulos a estar entrando na barca e sair dali. E os discípulos dentro da barca, Jesus foi para uma outra coisa. A coisa importante que Jesus foi fazer foi orar a Deus. Então, se os outros que estáis aí com a Bíblia aberta, com o iPad encendido, não? Vamos estar acompanhando essa leitura, não vou estar saindo desse texto, vamos aí versículo por versículo. É o primeiro versículo aí. Em seguida, Jesus hizo seus discípulos entrar em la barca e ir adiante dele a la outra ribeira, entretanto que ele despedia la multitud. Jesus trabalha em companhia de seus discípulos. Os discípulos estão fazendo uma tarefa e Jesus está fazendo outra. Estamos aqui vendo a parte humana que é para nós outros fazermos e a parte espiritual, a parte sobrenatural que Deus pode fazer. Toca nos outros a fazer a parte possível. Toca o Senhor Deus a fazer a parte impossível, porque as impossibilidades humanas
não se compara com as possibilidades divinas. Amém? Então, se aqui, no verso 22, estamos vendo esta parte. Pelo versículo 23, Jesus já tinha despedido a multidão, subiu ao monte a orar à parte. Quando chegou a noite, estava de solo. Jesus se retirou a solas. É um hermoso retrato do Salvador do mundo, do Hijo de Deus, que queria e que mantinha sua conexão 24 horas por dia com o Padre Celestial. Jesus jamais se desconectou do Senhor nosso Deus. É dali que ele recebia o alento, é desta comunhão que ele recebia poder, é desta comunhão que ele recebia direção, é desta comunhão que ele recebia a graça para viver neste mundo de tenebras. É dali que ele recebia a unção do Espírito Santo para caminhar de glória em glória, de vitória em vitória. Pero aqui já entendemos outra coisa, que não é somente se Jesus que é Deus, buscava constantemente esta aliança, esta comunhão, esse relacionamento em oração com Deus o Padre. Imagine tu e eu que somos aí imperfeitos a 100%. Irmãos, crentes de toda a parte, necessitamos ter esta comunhão, necessitamos ter esses momentos a solas com Deus, necessitamos ter, sabe o que? O revestimento de poder, porque quando charlamos com Deus, nos está aí ministrando o Espírito Santo em nossa vida. Enquanto charlamos com Deus, a graça de Deus, o caráter de Deus está sendo imprimido em nossa vida. Então, se nós outros não podemos abrir mão da oração, nós outros não podemos abrir mão de ter esse momento com Deus. E é interessante, no versículo 23, tu vê aqui o seguinte: subiu ao monte a orar à parte, chegou à noite, estava de solo. La noite chegará. La noite, las tenebras, está falando de los problemas, está falando de las complicações. Pero quando chegou a noite, quando chegou o desafio, Jesus já estava robustecido, já estava fortalecido, já estava com sua aliança com Deus restaurada para estar enfrentando os desafios da vida. Amém? Então, se tu crente, necessita ter esse contato com Deus, porque a noite está aí, estamos vivendo nesse momento de tenebras, estamos vivendo nesse momento que o mundo não sabe o que fazer, o mundo não sabe para onde tirar, o mundo não se organiza, não tem resposta aos problemas que estamos vivendo. Pero quando estamos em oração, quando estamos a sola com Deus, Deus nos revela, e se Ele não nos revela, Ele nos conduz, porque às vezes Deus não revela tudo a nós outros. Foi o que ocorreu com Abraão: saí de sua terra, de sua parentela, para uma terra que aún te mostrarei. Aqui estamos vendo a confiança de Abraão, pero aqui agora estamos vendo, sabe o que? A dependência de Cristo para estar atuando. Ele não fazia nada se não estava de acordo com a vontade do Padre. A pergunta é essa: tu haces o que, irmãos? Tu estás fazendo as coisas de acordo com a vontade de Deus? Tu está buscando a orientação de Deus? Tu está buscando a vontade de Deus para ser respeitado, obedecido e exercido em sua vida? Porque aqui Jesus está buscando instruções. Passou a noite orando. Parecia já que ele já sabia o que viria aí adelante, não? Seguimos no verso agora 24, as situações dos discípulos. Mientras Jesus está orando, não? Verso 24 abre que já a barca estava em meio do mar, azotado por las olas, porque o vento era contrário. Já sabemos que o mar representa este mundo onde vivemos. Vale? As olas são as circunstâncias desfavoráveis. As olas são as tribulações da vida. Barca representa a nossa vida. Então, se estava ali, no meio da travessia, e num dado momento, às vezes, tu está obedecendo a Deus, porque os discípulos estavam ali, bajo a ordem do Senhor, para entrar na barca e atravessar outra ribeira. Pero às vezes nós outros estamos obedecendo o Senhor e nos levanta um temporal de vento. Vem um problema que passamos assim: Deus não está com nós outros, não estamos obedecendo ao Senhor. E por que é venido isso? Por que é venido essa enfermidade? Por que é venido essa serra desta empresa? Por que é venido essa situação no meu matrimônio? Por que ocorreu justamente que agora estou buscando a orientação do Senhor, buscando estar mais aí fiel a Deus, e justa a hora que estou buscando mais o Senhor, me ocorre isso. Me siga, irmãos. Lá, o conselho é: siga adelante. Não volte atrás. Não volte atrás. Porque o Senhor me mandou e a palavra do Senhor não falha. Ela vai se cumprir em minha vida.
Siga-me, irmãos, aí no verso 24 estou. Traz um período de calma, né? Vem alguns problemas, algumas tempestades. Eu já me quero preocupado. Quando a coisa está muito bem, me quero preocupado, porque pode vir algo raro e nos correr, sabe o quê? Despistado. Pero os discípulos estavam aonde Jesus mandou estar, aonde a tempestade se levantou, eles não retrocederam. Porque aqueles que retrocedem não são aqueles que têm fé. Aqueles que têm fé é que vive por la fé, que vai adelante e Deus vai abrindo o caminho, vai nos dando respaldo, vai nos acompanhando, porque Ele prometeu jamais nos desamparar. Ele prometeu estar com nós todos os dias. É esse Deus que estamos aí servindo, ao Deus que não abandona, ao Deus que não abre mão de ti. Aleluias! Oh, Senhor, aonde o vento é contrário, Deus é favorável. Aonde as circunstâncias são contrárias, Deus é com nós outros. Aonde as coisas não pareçam estar bem ajustada, Deus está governando a situação, e se tu seguir adelante, tu vai chegar lá outra origem. Oh, aleluias. Verso 25. Mas na quarta vigília da noite, quarta vigília está entre 3 e 6 horas da manhã, no momento que, em geral, as pessoas estão dormindo, o Senhor estava ali, vindo socorrer. No momento da tempestade mais oscura, mais poderosa, o Senhor vem nos socorrer. Não te desalente. Siga firme, não permita que esta coisa venha estar quitando tua mirada de Jesus, quitando seu coração da fidelidade do Senhor. Verso 25:1, Jesus vindo a eles andando sobre o mar. O auxílio de Cristo, o auxílio que Cristo nos presta em uma situação desfavorável. O curso deste evento aqui, Jesus realiza 3 milagres. Isso mesmo, 3 milagres. O primeiro, ele vem caminhando sobre o mar. Aqui sim? O segundo, ele hace Pedro caminhar sobre o mar. E o terceiro, ele acalma a tempestade. E siga. Com Jesus orando, tendo as solas, esse momento com Deus, ele pôde vir caminhando sobre o mar. Que é vir caminhando sobre o mar? É vir caminhando por cima dos problemas, por cima do gigante, por cima dos obstáculos, porque com Cristo tu vai caminhando de glória em glória, de vitória em vitória. Pero necessitamos ter esse relacionamento com Deus, esses momentos a sola com Deus. Ai, não há dificuldade, não há obstáculo, não há tempestade que pueda impedir a venida de Jesus nos socorrer. A venida de Jesus em nossa ajuda, em nosso socorro. A palavra do Senhor habla muito bem. Ele é nosso socorro, bem presente em la hora de la tribulação, em la hora de la angústia. Ele não chega atrasado, ele não se adelanta. Em la hora justa chega o Senhor para nos liberar, para nos dar a vitória, porque Ele é Deus, o Senhor da glória. Oh, Santo Deus, caminhando sobre as águas. E o medo dos discípulos, verso 26, diz aqui, e os discípulos, vendo-lhe andar sobre o mar, se turbaram, dizendo, um fantasma, só me faltava essa. E deram vozes de medo. Imagina a cena. Pedro, Tiago, Juan, Judas, o que traicionou, outro Judas, o que não traicionou, Tomás, falando assim, eu sabia que não veria, não tinha que venir, não teníamos que entrar nesta barca. Estão me entendendo ou não? 12 homens, maiores, experimentados, conhecia mar, conhecia barco, conhecia rede, conhecia de tudo. 4 deles eram pescadores profissionais. André e Pedro, Tiago, Santiago e Juan. Então conhecia.
sabia estar ali no mar. Pero uma coisa é o seguinte, quando o problema chega, irmão, não tem experiência, não tem inteligência, não tem sabedoria humana que possa nos sacar do problema. Porque estamos aí, ó. Quanto tempo já leva isso aí que estamos nesta pandemia, confinamento, desconfinamento, normalidade, nova normalidade, que nova normalidade não há nada, né? Tem nova anormalidade. Aí sim, não está normal viver assim. Pero o que quero te dizer é o seguinte, a resposta sempre tem o Senhor, sempre tem o nosso Deus. Então, eu quero que vós entendais isso. Jesus vem para ajudar, Jesus vem para socorrer. Às vezes confundimos a vinda de Jesus com mais problemas. Às vezes confundimos a resposta do Senhor com mais problemas. Porque eles vêm a Jesus e confundem Jesus com um fantasma. Fantasma no grego quer dizer uma aparição. Na cultura judia pensava que tinha aí essas coisas. E eles pensaram que venia, mas era Jesus. Sabe de uma coisa, irmão? Tem momentos que a coisa não está tão pior, pero imaginamos que vai se converter em pior. 90% das coisas realmente não existem, não são. Imaginamos em nossa mente. Mira, estavam ali com uma coisa que era verdadeira, a tempestade, que sim era verdadeira? A hora imaginava um fantasma. Pero se Deus estiver ali também, eu ia imaginar também outra coisa, não sei, eu também. Fantasma, é fantasma sim. Eu conosco esse fantasma. Por quê? Porque quando vem o medo, nos olvidamos incluso das coisas que sabemos. Pedro sabia nadar. Em Juan, habla que ele nadou quando viu Jesus, o ressurreto, se echou na água. Pero nesse momento, o medo nos paralisa ao ponto de Pedro não saber nadar. Socorre-me, Senhor. Estão me entendendo? Onde estou? Verso 26. 27 agora. Pero deram vozes, 26, deram vozes de medo. Pero em seguida Jesus lhe falou dizendo, tende ânimo, eu sou, não temais. Sabe, não conhecemos a Cristo, e grave bem isso, não conhecemos a Cristo hasta que Ele mesmo se revele a nós outros. Eles não estavam identificando a Cristo, pero quando Cristo abre sua boca e habla, não temais, eu sou. Esse eu sou aqui, ele está se revelando como o eu sou do Êxodo. Que quando Moisés queria saber quem era Deus, e ele falou, eu sou ele que sou. Esse eu sou, Jesus falou 7 vezes no livro de Juan. Eu sou a vida verdadeira. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o bom pastor. Eu sou a puerta de las ovejas. Eu sou, o que mais, irmãos? El água de vida. Eu sou o pão de vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Então, se Jesus está falando, eu sou a resposta. Eu sou suficiente para detener essa tempestade. Eu sou aquele que vós outros conheceis. Então, tenha bom ânimo. Eu sou, não temais. Jesus está identificando ali como o Messias, como o Criador, como aquele que governa, aquele que controla todas as coisas, cielo, mar, terra, tudo que há está baixo o controle do Senhor, porque Ele governa, Ele é soberano, Ele é criador de todas as coisas, Ele vai trazer uma solução para ti. Oh, aleluia! Tu já conheces esse eu sou? Eu sou a resposta, o Senhor é a resposta. Eu sou a sanidade, Jesus é aquele que sana. Eu não sei o problema que te ha traído aqui, mas eu sei a solução. Cristo é a resposta. Cristo é a resposta. 27, não temas. Existe aí, os escritores, os historiadores, falam que tem 365 vezes esta palavra, não temas, na Bíblia.
uno para cada dia del año. Não sei como tu estás, pero não temas porque Deus é contigo. Não temas porque Ele é su Deus. Não temas que Ele é poderoso. Não temas que Ele tenha a resposta. Não temas que Ele é suficiente para cambiar essa situação de caos em situação de bonança. Amém? Verso 28, para quem está nos acompanhando aí. Então se lhe respondeu Pedro e dijo: Senhor, se eres tu, manda que eu vá a ti sobre las águas. Oh Pedro, hein? Oh Senhor, este Pedro é fenomenal, conforme disse o nosso pastor Andoni. Senhor, se eres tu, manda-me que eu vá sobre ti, sobre las olas. É interessante que Pedro lança esse desafio, porque ele sabe que a palavra do Senhor pode ser confiável. E na palavra do Senhor há milagre. Esse Pedro sabia que quando Jesus habla, ocorre. Ele estava pescando toda na noite com seus companheiros e não pescou nada. Pero ele sabia que quando Jesus habla, ocorre um milagre, porque quando Jesus habla assim, lance a rede do lado direito, e houve a pesca maravilhosa, a pesca milagrosa, porque aquele que tem poder para controlar céus e terra, tem poder para ordenar os peces. Tem poder para ordenar as circunstâncias. Tu que está passando por dificuldade em seu matrimônio, tu que está passando por dificuldade em sua família, escute a palavra do Senhor e ponga por obra a palavra do Senhor em sua vida. Que aí sim vai cambiar a história, vai cambiar a circunstância em sua vida, em nome de Jesus. Então, apesar de começar com uma boa ação através dessa palavra, pelo que ocorreu em Pedro, ele começou bem. E ocorreu o que no verso 29? E ele disse: bem, Jesus falou, bem. Descendendo Pedro de la barca, andava sobre as águas para ir a Jesus. Primeiro Pedro teve que descender, está falando de humildade, de quebrantamento, de humilhação. Tu não vai lograr nada no mundo espiritual com arrogância, com presunção. Tu vai conquistar as coisas que têm que ser conquistadas bajo la humildade, reconhecendo que ele pequeno pode ser mil, pero quem hace mil é Deus. Deus vai exaltar os humilhados, pero vai abater os arrogantes, os orgulhosos, os altivos. Então, devemos aprender de Cristo, que foi manso e humilde de coração. Então, se Pedro descendeu confiando na palavra do Senhor, tendo valor e humildade, este valor, humildade, coragem, fizeram de Pedro caminhar sobre as águas. Quando tu escutas na palavra do Senhor e és humilde para obedecer, tu vai caminhar sobre as circunstâncias, tu vai caminhar no sobrenatural, tu vai caminhar sobre estas olas que estavam querendo tragar Pedro, pero não tragaram. Por quê? Porque ele estava em obediência à palavra do Senhor. Mirando ao Senhor e obedecendo à palavra do Senhor, podemos caminhar no sobrenatural, pero não podemos perder a mirada, não podemos perder o enfoque, o objetivo. Verso 29, agora vamos para o verso 30. Pero ele veio o vento forte, vento. Tuve o que, irmãos? Vai forte. Tuve o que, irmãos? Começando a hundir-se, deu voz e dizendo: Senhor, salva-me. A fé mais forte, o varão mais valoroso, mais confiante, pode sofrer de medo quando para de mirar a Cristo e mira as circunstâncias. Quantas e quantas pessoas saem da igreja porque miram nos outros irmãos? Irmão, não existe irmão que seja 100% perfeito. Todos nós outros que estamos aqui, venimos para sermos restaurados. Buscamos a madurez espiritual, buscamos nos aperfeiçoar em Cristo. Então, se nós outros devemos estar mirando a Cristo, que é Ele perfeito, que é nosso exemplo, e ajudando, orando aos irmãos que têm dificuldade. Agora, quando tu mira o irmão, eu não vou nesta igreja porque os irmãos não fazem isso. Irmão, então tu não vai a igreja nenhuma nessa terra.
Porque em todas, exatamente todas as igrejas que estão na terra, são hechas de pessoas imperfeitas. E se tem pessoas imperfeitas, esta igreja, mientras está aqui, está buscando a perfeição. Assim de claro. Então se deixa de ser ninho e ninha espiritual e busca o Senhor em sério, e mira ao Senhor, e se consagra ao Senhor, e camine na palavra do Senhor, e não se desvie do Senhor em nome de Jesus. Então se Pedro, mientras estava mirando ao Senhor, caminhava no sobrenatural. Pedro, ao sentir, ao ver, não? Isso que está aí, ao ver o vento forte, teve medo, porque o vento deu em suas pernas, em suas bases. E aí ele estava mirando, a hora que toda a mirada do Senhor, o autor de Hebreus habla, mirai ao Senhor, Jesus, ele autor e consumador de nossa fé. Mientras Pedro manteve sua vista firme em Cristo, caminhou sobre as águas. Pero qual foi a causa del medo ao perceber o vento? E o efeito deste medo começou a hundir-se. Sabe por que hundimos, irmãos, em la fé? Porque paramos de mirar a Cristo e começamos a reparar ao que está ao nosso redor. Nossa vida não vai adiante. Começa a hundir-se. Qual é o remédio, pastor? Qual é o remédio? O remédio é o de sempre. Já é antigo este remédio. Todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Clama ao Senhor. Não se encerre em sua vida. Vá, clame ao Senhor. Senhor, ajuda-me. Ajuda-me nessa situação. Socorre-me, Senhor, nessa situação. Eu necessito de ti, não existe mais nada que pode me ajudar. Solamente a mão poderosa do Senhor pode me sacar dali. Solamente a mão poderosa do Senhor pode me dar a resposta que necessito. Então, por favor, Senhor, venha me socorrer, Padre. O grito de Pedro. O grito de Pedro salvou ele. Oh, Senhor, aunque era nadador, se ouvidor que sabia nadar. Às vezes tu pode ser uma irmã de círculo de oração, um irmão de oração, um predicador, pero às vezes tu se olvida das ensinanças. Por isso que a palavra habla, quero trazer-me à memória tudo que me traz esperança. A palavra do Senhor tem que ser recordada, a palavra do Senhor tem que ser ministrada, e tu tem que estar, sabe o quê? Bem claro isso em sua mente. Verso de número 31, diz o quê? Ao momento, Jesus estendendo a mão, acionou dele e disse: homem de pouca fé, por que dudaste? Jesus repreende Pedro de ter pouca fé, porque começou a caminhar. Quantas das vezes começamos bem, pero não terminamos bem? Irmão, o secreto da vida cristiana é terminar bem as coisas. Começar, qualquer pode começar, pero agora eu quero ver terminar. Tem pessoa que começa muitas coisas, começa lá a universidade, aí não sigue a universidade, agora eu quero começar um curso, aí não sigue o curso, eu quero começar esse relacionamento, não começa, não termina, não sigue o relacionamento, é um lío tremendo. Mas se tu começa uma coisa, vai até o final. Conclui a coisa primeiro, para começar outra. Não sei se estou me explicando. Mas agora Pedro está aqui, né? Começou, hundiu-se, mas agora pede a ajuda do Senhor. E a mão do Senhor está sempre estendida para ajudar. É mentira de Satanás, falando que esse pecado Deus não perdona. Jesus perdona qualquer pecado que está aqui nesta terra. Para o maior pecador, existe o maior Salvador. O nome dele é Jesus Cristo. Jesus Cristo é seu nome. Aleluia. Oh, quando deixamos de mirar então a Cristo, hundimos, mas necessitamos estar pedindo socorro, porque Ele é o socorro bem presente na hora da tribulação. Ouvimos outra vez lá o caráter, o perfil de Pedro, porque nenhuma outra passagem do Novo Testamento revela o caráter de Pedro melhor que este. Né? Nos diz mais ou menos 3 coisas aqui, poderíamos dizer mais, pero 3 coisas. Pedro era propenso a atuar por impulso, sem pensar no que fazia.
cuidado quando tu haces a coisa por impulso. Haces a coisa airado. Tem muitas pessoas que estão na cárcere porque ha cometido um delito, porque naquele momento atuou por um impulso. Eu estou muito triste. E quando está muito triste, tu também não tem condições psicológicas de estar solucionando ou tomando decisões importantes em sua vida. Cuidado com as emoções, cobra fatura. As emoções não são buenas, as emoções fortes não são buenas para tu estar tomando decisões. A outra coisa é que Pedro atuava por impulso, falhava a menudo e logo se angustiava. Recorda-te que quando Pedro prometeu de não negar o Senhor Jesus e acabou negando, se quedou triste, angustiado, essas coisas todas. Mas uma coisa é certa, Pedro se angustiava, mas ele volvia ao Senhor. Essa segunda coisa, essa terceira parte que eu quero falar. Pedro falhou? Sim. Pedro se recuperou-se. Aonde clamou ao nome do Senhor. Porque sempre, por maior que seja, pior que seja o momento, se aferre a Cristo. Se aferre a Cristo. Vale? Ele não vai permitir tu hundir-se. Pedro negou a Jesus. Pedro se aferrou a Cristo e foi restaurado. Pedro era assim. Se Jesus, quando limpiou, lavou os pés dos apóstolos, ele falou: jamais me lavarás os pés. E Jesus: se não lavo os pés, Pedro, tu não tens parte comigo. Ele: não somente os pés, mas todo o corpo. Pedro se equivocava, mas arregrava logo assim. Ele não tinha medo de se equivocar. Irmão, às vezes nós fazemos mais para Deus pensando que o irmão vai fazer, que vai pensar Ciclano, Beltrano. Irmão, Ciclano, Beltrano, o irmão não está se importando contigo. Quem se importa contigo é Cristo. Assim, quem morreu por ti foi Cristo. Quem te ama é Cristo. Claro que devemos estar aí, às vezes, fazendo uma autoavaliação. Às vezes uma crítica é boa, pois tem muitas críticas que vêm para te derrubar. Mas uma coisa é certa, se Cristo está contigo, tu não vai hundir-se. Oh, Padre Santo, Padre Santo. Conforme diz um dito, um santo não é o que nunca falha, senão um que se levanta e siga adiante cada vez que cai. Os fracassos de Pedro lhe fizeram amar muito mais a Jesus, porque ele viu a misericórdia. Verso 32. E quando eles subiram em la barca, se calmou o vento. Jesus podia seguir caminhando aqui, sim? Podia, não podia? Já estava caminhando, poderia ir para outra orilla. Mas ele preferiu estar ali na companhia de seus apóstolos para trazer paz, para trazer segurança. Jesus primeiro calmou a tempestade que estava interna dentro dos discípulos, para depois calmar a tempestade que estava fora. Porque muitas das vezes, irmão, nossa vida está um huracão aqui dentro. Não temos paciência para escutar, não temos paciência para falar, não temos paz, porque está uma confusão, pensamentos contrários, preocupações, ansiedade, afanes, tanta coisa, e tu não se queda centrada para solucionar o problema. Pero Jesus calmou a tempestade interna, a confusão interna, o medo, o temor. Primeiro ele calmou os discípulos, trazendo paz, e depois sossegou a tempestade. A grande verdade aqui, irmão, que onde está Jesus, onde está a presença de Cristo, tem paz. Tem paz. Não sei como está seu lugar, se está como essa tempestade, necessita Jesus entrar em seu lugar para trazer tranquilidade, trazer esta paz. Amém? Se seu coração está inquieto, lleno de tempestade, a cruz de Cristo tem que estar calibrando ele, trazendo tranquilidade. A cruz de Cristo em sua casa, na presença de Cristo em sua casa, na presença de Cristo em seu matrimônio, na presença de Cristo nesse chaval, na presença de Cristo nessa situação, vai trazer tranquilidade. Porque Jesus falou: mi paz vos dejo, mi paz os dou, pero não la dou como o mundo la dá. No mundo tendreis aflições, tempestade, circunstâncias desfavoráveis, pandemia, epidemia, tudo com enia, seja o que fuera, pero Cristo em nós outros, Cristo em nós outros, a paz que sobrepassa todo entendimento guardará meu coração, minhas emoções.
não vai estar aí se debatendo. Guardará meus pensamentos. Amém? Em Cristo Jesus. Essa paz sobrepassa o entendimento, tu tens que provar desta paz. Quando Cristo entra na vida de uma pessoa, hace que cesse de los ventos da tempestade mais forte para trazer esta paz, essa dulce paz. E começou a dizer, sabe o quê? Começou a adoração. Foi o que ocorreu aí no verso 33. Então, os que estavam na barca vieram e adoraram, dizendo: verdadeiramente eres o Hijo de Deus. Caminhava com Jesus, pero através da tempestade tem uma outra perspectiva, uma outra visão. Agora sim creio que tu eres verdadeiramente o Hijo de Deus. ¿Ha entendido o propósito das tempestades da vida? Para nos revelar quem Cristo é. A tempestade da vida vem para podermos sair dessa zona confortável e caminhar no sobrenatural. A tempestade da vida vem para cambiar nossa perspectiva de quem é Deus em nossa vida. Não importa a situação que tu está passando, Deus é Deus. E para terminarmos, irmãos, e orarmos, abra vossas Bíblias no Salmo 107, 28 ao 30, os versos. Porque estamos falando de tempestade, e o Salmo 107 finaliza aí esta prédica para orarmos com vós outros e por vós outros. Salmo 107, verso 28, 29 e 30. Porque aqui estamos falando agora de la rápida chegada ao puerto, uma vez que tiveram a bordo o Senhor. Diz assim: então clama Jeová em sua angústia. O secreto de Pedro foi clamar ao Senhor no momento que estavam hundindo-se. E los livra de suas aflições. Cambia a tempestade em sossego. E se apazigua suas ondas. Logo se alegram porque se apaziguaram. E assim los guia ao puerto deseável. Que maravilha, não? Entrega o timão de sua vida ao Senhor Jesus. Pastor, eu estou passando por uma tempestade. Ele acalma a tempestade e acalma nosso coração. Confie nele e o mais ele fará. Vamos nos pôr de pé em nome de Jesus. Aleluia. Alaba o nome do Senhor. Podemos evitar as tempestades? Não. As tempestades vêm querendo ou não querendo tu. Podemos sacar lições da tempestade? Sim. São pedagógicas. Nos ensinam. Vale? E no meio da tempestade aprendemos a depender de Deus, a confiar em Deus. E os mais ousados caminhar sobre as olas. Pero aqueles mais ousados, intrépidos, podem hundir-se. E assim, a mão do Senhor nos resgatará. A mão do Senhor não está em corrida para que não pueda salvar, nem seu ouído para que não pueda escutar. Clamando a Ele, Ele vendrá te socorrer. Então, se tu está passando por uma situação impossível, o Deus de los impossíveis estende as mãos para te socorrer. Oremos ao Senhor. Padre Santo, Padre bendito, aqui está, Senhor, esse mensagem, Senhor. Que tu graça, tu poder, Senhor, esteja sendo, Senhor, que esse mensagem venha a ser, Senhor, ó Deus, mais adiante, Senhor, do que hablamos aqui nesta hora, Senhor. Senhor, tu eres aquele que nos livra da tempestade, ou está conosco na tempestade, ou que vem em nosso favor na tempestade. Pero, Senhor, tu és aquele, Senhor, que se revela como Deus forte. Deus é aquele que sana, que cura, mas aquele que tem poder para cessar toda tempestade. Mas às vezes a tempestade mais poderosa, lá que temos mais dificuldade de estar calmando, é a tempestade de nosso coração, de nossa alma. Senhor, ponga tua mão poderosa sobre esta família, ponga tua mão poderosa sobre este lugar, sobre esta enfermidade. Tu és aquele que sana, Senhor, este homem, esta mulher, Senhor, que está neste leito, Senhor. Senhor, este problema que está aí, Senhor, na vida de minha irmã, na vida de minha irmã, Senhor. Tu és o advogado, Senhor, fiel. Entra, Senhor, com a ação aí neste tema, neste caso, nesta justiça, Padre. Oh, Senhor, confiamos em Ti, Senhor.
Guia-nos, Senhor, guarda-nos, Senhor, e que podemos caminhar sobre a sola, caminhar no sobrenatural, caminhar com Cristo, porque com Cristo, Senhor, estaremos indo para esse puerto deseável, Senhor. Estaremos indo, Senhor, para que este impossível seja realidade em minha vida. Senhor, que tu mano poderosa seja sobre a vida de mis irmãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e grande amor de Deus el Padre, e a doce consolação do Espírito Santo, seja com todos vós outros, desde agora e para sempre. Amém e amém. Amém.